Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia. Nessa videoaula a gente vai falar sobre Montesquieu e os três poderes. Começando pela própria biografia do Montesquieu, o Montesquieu era uma pessoa ligada à aristocracia francesa antes da Revolução. Ele nasce em 1689 e falece em 1755, ou seja, antes da Revolução. Lembrando que a Revolução Francesa é da data de 1789. Mas ele tinha, mesmo pertencendo à aristocracia, à nobreza, né, ele era barão. Inclusive, Montesquieu não é o nome original dele, né? É atrelado esse nome é atrelado ao título que ele tinha de barão. E ele é francês e vive na França antes da Revolução Francesa, né? E pertencente à aristocracia. Mas, mesmo pertencente à nobreza, ele tinha concepções mais progressistas para a época. E ele formula uma crítica, inclusive, à própria nobreza, à própria monarquia. A gente já viu na aula dos contratualistas, né, os autores que, a partir da ideia de contrato social, formulam hipóteses sobre o surgimento do Estado. E a gente viu na aula dos contratualistas os três principais contratualistas, ou não são os únicos que abordam a ideia de contrato social, mas são os principais. A gente viu o Thomas Hobbes, que vai formular uma ideia de criação de Estado a partir de uma ideia de que seria uma sociedade sem Estado, seria a violência de todos contra todos, isso no contexto do Estado monárquico, né, mais especificamente da monarquia absolutista, ou seja, numa época em que o rei detinha grande controle sobre a sociedade, um poder absoluto sobre a sociedade. Então, a formulação que ele faz sobre a criação do Estado, o surgimento do Estado, serve ou é, é utilizado para justificar, inclusive, o Estado monarquista absolutista. E a gente viu também sobre os contratualistas o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, um autor suíço que vive na França antes da Revolução Francesa. A gente viu naquela videoaula sobre os contratualistas que Rousseau ele vive antes da Revolução Francesa, mas é um autor utilizado durante o período da Revolução Francesa pelos seus pensamentos, pelas suas ideias progressistas. A ideia de Rousseau é de que as pessoas teriam direitos, né, naturais, a ideia de que todas as pessoas teriam direitos, a ideia de igualdade é bastante presente em Rousseau, na igualdade de direitos dos cidadãos. Inclusive, ele começa a formular as ideias sobre cidadão, cidadania e a igualdade de direitos perante o Estado. Então, isso numa época em que era a monarquia na França, né? Ou seja, havia uma grande desigualdade social, política, cultural na França da época, e ele formula aquelas teorias, aqueles conceitos. A mesma coisa acontece aqui com Montesquieu. Por mais que ele pertencesse à aristocracia, tinha o título de barão, viveu na França antes do período revolucionário, né, ele vai formular uma teoria, uma das principais teorias dele, que ele é mais conhecido, é a ideia de separação dos poderes do Estado. Antes da ideia das revoluções, de todo o processo do fim do feudalismo, surgimento do capitalismo, os poderes, né, as decisões do Estado eram concentrados na mão do rei, na mão da aristocracia. Mais especificamente, né, de uma forma mais concentrada ainda no modelo de Estado absolutista, em que o rei possuía poder absoluto sobre a sociedade. Então ele vai formular uma teoria, conhecida como a teoria dos três poderes, defendendo que haja uma separação desses poderes. O Estado absolutista, para a gente entender sobre o que ele está criticando, porque basicamente ele formula a teoria dos três poderes, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, justamente se contrapondo, criticando o Estado absolutista. Então, de meados do século XVI, ou seja, 1500 e pouco, até o fim do século XVIII, ou seja, 1700 e pouco, imperou na Europa o modelo do Estado absolutista moderno. Esse modelo teve por função principal reter as guerras civis que se desencadeavam, que se desencadearam após as reformas religiosas protestantes. Lembrando que a reforma protestante, né, impulsionada ou liderada
por Martinho Lutero, é do início do século XVI, 1500, né, bem no começo dos anos 1500. A partir disso começou a ter várias reformas ou vários questionamentos relativos à Igreja Católica, que fazia parte da aristocracia. Consequentemente, isso também abalava o poder do rei, visto que havia uma aliança entre a Igreja Católica e os reis da Europa. A gente está falando aqui basicamente no território europeu dessa época. E isso começou a ter isso inclusive está relacionado à crise do sistema feudal, né? Todos os processos que se desencadearam nesse período, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Reforma Protestante, a Revolução Industrial, enfim, vários processos em que o sistema feudal estava em crise, né? E, consequentemente, acabou. É um sistema que foi superado depois. Mas, antes dele ser superado, ele estava em crise, ou seja, havia uma disputa de poder, né? O sistema já mais enfraquecido e outros grupos sociais, outras classes sociais combatendo, criticando, né, contrapondo ao poder do rei, ao poder da aristocracia. Então, um dos exemplos, né, de processos históricos que ajudaram na superação do feudalismo e no surgimento do capitalismo foi a Revolução Francesa, né, que, como a gente viu, tanto Rousseau quanto Montesquieu, eles escrevem as teorias, os conceitos, os estudos que eles fazem sobre a sociedade, eles fazem isso antes da Revolução Francesa. Tanto é que eles morrem antes da Revolução Francesa, né? Mas no período da Revolução Francesa, esses autores mais progressistas, mesmo na época da monarquia francesa, vão ser retomados, vão ser estudados, vão ser citados, enfim, vão ser bastante presentes, né, teoricamente, no processo revolucionário na França. Porque justamente a Revolução Francesa ela foi a queda da monarquia e a iniciativa de criar um novo sistema político e um novo sistema econômico, né? É algo que surgiu, vamos dizer assim, do nada, ou em contraposição, né? Não que tenha surgido do nada, mas em contraposição a um sistema muito consolidado, lembrando que o feudalismo, a monarquia, o Estado absolutista, e antes do Estado absolutista, mesmo o feudalismo, a monarquia, estava presente há séculos, ou seja, isso estava muito consolidado na estrutura política, na estrutura social, na estrutura cultural da sociedade e muitas vezes não se via uma outra perspectiva. Se sabia que tinha que fazer diferente, se sabia que tinha que substituir o rei, né? Não deveria ter mais rei, não deveria ter mais nobres na sociedade, mas não se sabia ao certo o que deveria ser substituído. Então esses autores que fazem a crítica à monarquia, à aristocracia, à desigualdade social presente na sociedade feudal, eles vão ser resgatados, né, teoricamente, eles vão ser estudados e para formular uma nova proposta de sociedade. E aí que Montesquieu entra na história. Montesquieu ele propõe um modelo que substituísse o Estado absolutista, né? Lembrando que o Estado absolutista moderno é o poder absoluto na mão do rei e ele está propondo algo diferente. Ele está criticando esse poder absoluto na mão do rei e ele está propondo algo diferente para a sociedade. E esse algo diferente é a ideia dos três poderes. Hoje é bastante difundida essa ideia. Basicamente, a maioria dos países, de certa forma, incorpora essa ideia nas suas repúblicas, na sua formulação de Estado. Mas isso era algo bastante inovador para a época, ou ele tem toda uma abordagem teórica, uma argumentação que defende essa ideia de separação entre três poderes, que não era feita no período do Estado absolutista moderno. Então Montesquieu tinha como objetivo contestar as ideias absolutistas do Estado absolutista que justificavam a concentração dos poderes na mão do soberano, pois a vontade do líder se confundia com as necessidades do Estado. O que significa isso? Lembrando lá, por exemplo, autores como Thomas Hobbes justificavam um poder concentrado na mão do rei, né, com a ideia de que uma sociedade sem esse poder concentrado seria o caos, seria a guerra de todos contra todos, seria a violência, o roubo, a morte, o caos social. Então, muitos teóricos,
muitos pensadores argumentavam, né, a favor do rei, a favor de um poder absoluto, um poder concentrado na mão do rei, justamente para manter a ordem, colocar a sociedade em ordem. Então seria necessário essa figura do rei com um poder bastante concentrado na sociedade para conseguir, vamos dizer assim, domar ou colocar nos trilhos a sociedade. Então, a separação desses poderes definiu as diferentes limitações e dimensões do poder político do Estado. Ele fala então que o Montesquieu vai argumentar que esse poder concentrado na mão do rei, ele não tem um parâmetro de fiscalização ou um parâmetro de contraposição. Por exemplo, se o rei estiver errado, não tem nada que corrija o erro do rei ou da monarquia, enfim. Esse poder absoluto não tem nada que o contraponha. Então, não só não é possível corrigir os erros, mas também é bastante propenso ao abuso de poder. Então, que isso que o governante, no caso o rei, se aproveite dessa situação e faça com que a sua vontade se torne a vontade do Estado e vice-versa, enfim, que não haja um pensamento mais voltado à sociedade ou o bem da sociedade. Então há uma separação, Montesquieu vai falar numa separação entre executivo, legislativo e judiciário. Executivo, basicamente, é algo que a gente entende dos governantes de uma forma mais direta na administração pública, os governadores, presidentes, prefeitos. O legislativo é um corpo de representantes eleitos pelo povo que vai decidir sobre temas da legislação, das leis, da formulação de regras, de normas na sociedade. Que a gente tem como exemplo os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, e o judiciário, que é quem fiscalizaria ou quem colocaria em prática essas leis previstas no Código Penal, no Código Civil, e todo o arcabouço jurídico formulado pelo Legislativo. E a partir da teoria do Montesquieu, se teve uma outra teoria, a partir dessa formulação da ideia de três estados, se teve um outro tipo de argumentação, que foi o mais aprofundado depois de Montesquieu, inclusive com a própria aplicação dos três poderes, que é a teoria dos freios e contrapesos. A ideia é que um poder contrabalanceie outro poder, ou seja, um poder fiscalize outro poder. Cada um fique corrigindo esses poderes, tem um sistema de fiscalização e correção um do outro, né? Não fazendo com que um poder se eleve perante os outros e consiga dominar esses poderes. Por exemplo, se o executivo, o presidente, conseguisse comandar o legislativo ou o judiciário, ter poder sobre esses poderes estarem abaixo do poder executivo, basicamente a gente teria uma espécie de um poder absoluto, um poder que o executivo teria todo o poder sobre a sociedade, visto que ele teria domínio sobre o legislativo e judiciário. Ou vice-versa, se os deputados ou os senadores, o legislativo, tivessem poder sobre o judiciário ou o executivo, eles teriam um poder absoluto, ou um poder concentrado, não tendo essa ideia de uma contraposição, ou seja, essa ideia de freios e contrapesos, a teoria dos freios e contrapesos, justamente tenta inibir essa concentração de poder. Ou seja, o sistema de freios e contrapesos consiste no controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada poder, executivo, legislativo e judiciário, teria autonomia para exercer sua função, mas seria controlado pelos outros poderes. Isso serviria para evitar que houvesse abusos no exercício do poder por qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, isso não significa que os poderes vão interferir um no outro, cada poder tem a sua autonomia, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas essa autonomia não é irrestrita, e ela não se sobrepõe ao poder das outras instâncias ou das outras áreas. Então há uma necessidade de que haja essa fiscalização ou esse controle mútuo dos três poderes, nenhum se sobrepondo ao outro e mantendo uma certa autonomia, mantendo uma certa independência,
né, fazendo o seu trabalho, sem influências, sem interferências, sem restrições, mas restrições cotidianas, mas com uma certa fiscalização, um certo, uma certa fiscalização, um certo parâmetro para os outros poderes. Então, todos governariam sobre as suas competências, mas nenhum ficaria isento de uma fiscalização ou isento de correções ou algumas medidas para garantir que todos os poderes estivessem sobre o mesmo parâmetro ou tivessem a mesma importância e nenhum se sobrepondo ao outro. É isso e até a próxima aula.